Um bom dia, irmãos, graça e paz. Bom dia aí a todos. Vamos começar nossa reunião de oração. Hoje, dia 13 de outubro, 7 da manhã e segunda-feira. Dia chuvoso, né? Acordamos com uma, uma garoinha, bom demais, né? Nó, graças a Deus, bênção demais. Então, Deus te abençoe, você que está chegando aí. Você que está ouvindo aí depois, né, você que está ouvindo a gravação, que Deus te abençoe também muito, tá bom? Então vamos começar o nosso tempo juntos aqui. Então, Senhor, graças te damos, Pai, por mais um dia, que dia, que dia gostoso, fresquinho, depois de alguns dias quentes, né? Veio aí agora dias frescos. Então, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por esse, como o Saulão sempre ora, por esse dia bonito, né? Nebuloso, né? Hoje. Então, graças te damos por isso, Senhor, porque as chuvas são bênçãos, né? Precisamos e te agradece demais por dias assim também. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez aí durante a nossa noite de sono, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Obrigado porque aos teus o Senhor dá enquanto dorme. E obrigado também porque o sol nasce para justos e injustos e nós temos a oportunidade de começar mais um dia, Pai. Mesmo em alguns cenários, algumas situações de injustiça, mas é essa é isso, né? Nós temos que enfrentá-los. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu, pelo sol que já nasceu, pela oportunidade de mais um dia estarmos juntos aqui, Deus. Então, nós te agradecemos por isso também, Senhor. E eu te peço, Pai, que esse tempo juntos aqui, dessa reunião de oração, o Senhor possa falar, Pai, muito aos nossos corações, através das orações. Às vezes algum irmão vai dar um testemunho, não sei, através da tua palavra. E que esse seja um tempo de fortificar, Pai, uns aos outros. Que não seja um tempo de religiosidade, mas que seja um tempo em que possamos juntos fortalecer uns aos outros, suplicar ao Senhor, cultivar um relacionamento com o Senhor, ajudar em oração, interceder um pelos outros, às vezes por uma nação, como direto acontece aqui, por irmãos, por missões, por causas da nossa igreja local, pela saúde uns dos outros, por pedidos específicos, Pai. Então, é um tempo também de uma comunhão juntos durante a semana, um pedaço do dia. Então, a gente te agradece por isso, Pai. Né? Às vezes a gente, direto, nós oramos por pessoas. Internet dele. Caiu. Laércio, termina a oração aí, a sua oração rapidinho, por favor. Amém, Senhor Jesus. Graças te damos mesmo, Senhor, por essa unidade. Parte do teu corpo aqui mais uma vez nessa manhã. Manhã de gratidão, Senhor. Gratidão pela vida no Senhor, pela tua graça.
que é melhor do que essa vida aqui, Pai, completamente. Essa vida que tantas vezes a gente busca, já acorda com a mente pensando nas coisas. Não que nós não temos responsabilidades, Pai, mas que amemos esse momento aqui agora, Pai, de reconhecer e ser grato pela Tua graça sobre a nossa vida. Então, Senhor, a gente pede sim, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos oriente através do Teu Espírito Santo aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Antes, Eu caí, né? Caiu aqui. Eu só vi na hora que eu terminei a oração. Então, mas que bom que, que deu certo, né? Se eu começar a travar de novo, vocês me falam que eu desligo a minha câmera e talvez fique um pouquinho melhor, tá bom? Bom, vamos lá, começou a oração, bênção, muito obrigado. E tradicionalmente nós fazemos aí a nossa oração de retrospectiva, né? Do que foi a palavra do culto ontem. E eu quero fazer um linkar a palavra de ontem com uma passagem, que é 1 Coríntios 3:6, que ela talvez seja muito encorajadora para o nosso coração, né? E para as estações, né, do recorte que foi ontem, né, em especial pelo Dia das Crianças, e a palavra nesse foco. Então, eu quero pedir aqui, antes de eu ler o, o versículo, quero pedir para o Alexandre, o prego, se ele tem disponibilidade de fazer agora uma oração, por favor. Amém. Bom dia. Bom Prego, meu irmão, é dia. o seguinte, né, de tudo aquilo que nós ouvimos ontem, uma passagem que ficou fresca na minha cabeça hoje de manhã, quando eu estava pensando, é 1 Coríntios 3:6, que diz que eu plantei, né, Paulo plantou, Apolo regou, mas Cristo é quem dá o crescimento. Então, nós estamos aí cheios de semente, semeando na vida das crianças, mas é o Senhor que dá o crescimento. Então, vamos, né, ter essa esperança viva, orar por isso, para que essas sementes continuem, né, a crescerem, mas é o Senhor que vai dar esse crescimento. Então, que o nosso papel seja, de fato, né, continuar semeando mais e mais e com mais qualidade, intencionalidade na vida. Então, vamos fazer esse momento de retrospectiva bem linkado a essa palavra de 1 Coríntios 3:6, por favor. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Pai, na manhã desse dia, por tão grande obra, através do teu amor, teu Filho Jesus, e a salvação das nossas vidas, ó Deus, da nossa casa. Obrigado, Senhor, pela essa palavra. A palavra é a semente. Essa semente, Senhor, ó Pai, que achou o nosso coração e fez, Senhor, ó Pai, aprova o Senhor, fazer nascer, fazer, Senhor, ó Pai, ela crescer e ela frutificar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também tem podado, através dessa semente, essa planta que foi germinada, que cresceu, ligada junto ao ribeiro, que é o Senhor, através das águas da fonte da vida. Senhor, nós temos muita semente, que é a palavra que tem sido ministrada no nosso coração, que nós temos lido, temos aprendido, o Senhor tem revelado. Essas sementes, ó Pai, têm sido lançadas em vidas ali dentro da nossa comunidade, na nossa trajetória, no nosso trabalho.
em especial, Senhor, no coração das crianças. Pai, que essas sementes, ó Deus, possam, Senhor, ó Deus, nascer, germinar através dessas crianças, nas suas casas, no relacionamento com seus pais, na escola. Senhor, que eles sejam, Senhor, ó Pai, sim, como cada um de nós, ó Deus, que fomos alcançados pelo Senhor, por essa semente do teu amor, através de Jesus e pelo Espírito Santo que habita em nós, e somos, ó Pai do Senhor, que testifica no Espírito, Senhor, que nós temos um livre acesso ao Senhor. Essas crianças, ó Deus, que essa semente venha, Senhor, ó Pai, a cada dia ser regada, irrigada, Senhor, ó Pai, pelo Senhor, porque o Senhor é quem dá o crescimento, o Senhor é quem dá o fruto, o Senhor é quem dá o tamanho da árvore, o Senhor é quem faz prosperar, Senhor, ó Pai, a tua palavra na vida de cada um. E nós pedimos ao Senhor, suplicamos ao Senhor nessa manhã, que o Senhor coloque a mão do Senhor e a nossa mão, o Senhor, nos direcione, Senhor, para semear, Senhor, ó Pai, a boa semente do Evangelho. Também cuidar, porque semente precisa ser cuidada, semente precisa ser, Senhor, ó Pai, zelada. Cada eira, Senhor, ó Pai, que o Senhor colocar cada um de nós, cada uma dessas eiras, ó Deus, que nós sejamos aquele que semeie e que adube, que cuide, e também, Senhor, através das orações, através da vigilância, da prudência, seja, Senhor, ó Pai, tirada toda a erva daninha. O Senhor nos dê esse discernimento, nos dê esse entendimento, essa sabedoria. Começar os professores, ó Pai, que ministram as crianças, cada um de nós, ó Deus, sejamos, ó Pai, esse facilitador e esse cooperador para, Senhor, ó Pai, o teu reino, para a tua obra, seja a igreja local, seja dentro da nossa casa, seja no nosso trabalho, aonde nós formos, ó Pai. Nós te louvamos por isso, por essa boa semente, que é a tua palavra, o evangelho, que é uma mudança de rumo, que é uma restauração, que é libertação, que é cura, que é a prova viva do teu amor, através de Jesus, para nós e em nós. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Amém, Praguinho. Obrigado. Deus Amém. abençoe. Mudei de local aqui. Vamos ver se a internet ficou um pouco melhor. Bênção. Seguindo aqui nossos temas, está sendo organizado. Queria pedir para Carmelita se preparar, se você puder fazer essa oração, por favor. Me dá um ok. Bom dia. Bom dia. Está sendo aí preparado um acampamento para as mulheres, né? Eu não sei ainda a data certinha. Eu acredito que vai ser esse mês. Mas queria separar esse tempo de oração, Carmelita, para nós orarmos por esse tempo, né? Para que o Senhor prepare as palavras, o momento de comunhão, de abrir os corações, de fortificar umas às outras. Então, vamos orar com você para que esse tempo seja, de fato, um tempo onde vocês possam estar juntas e abençoar umas às outras na vida cristã, no encorajamento das dificuldades, claro que todos temos, mas buscando na palavra do Senhor essa força para continuar a caminhada e tendo essas irmãs juntas umas com as outras para estar suportando e abençoando. Então, vamos orar com você nesse sentido, por favor. Amém. Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada. Obrigada por mais essa manhã, obrigada pela noite que nós pudemos dormir e descansar, e o Senhor cuidou de nós, porque o Senhor é tão bom em todo tempo, que até quando a gente dorme, o Senhor cuida.
Obrigado, Senhor, porque nós estamos reunidos aqui mais uma vez. E eu te agradeço por mim, Senhor. Às vezes tão difícil é para mim acordar tão cedo. E todos os dias, por mais que eu pense, não, hoje eu vou descansar mais um pouquinho, o Senhor me acorda e eu louvo o teu nome, porque o Senhor faz isso por mim, que é por amor, Senhor, para que eu esteja aqui ouvindo do Senhor, aprendendo mais do Senhor, podendo compartilhar e essa presença, Senhor, dos irmãos aqui todos os dias, incessantemente, todos os dias da semana, para te louvar, para te bendizer, para exaltar o teu nome. Aquece nosso coração, Senhor, nos dá força para enfrentar os dias e nas nossas dificuldades, Senhor. É tão bom saber que temos, Senhor, uns aos outros para nos ajudarmos, para ombrear um com o outro, Pai, para estarmos juntos buscando do Senhor, porque os dias são maus e muitas vezes nós não sabemos o que o nosso irmão está passando, mas o Senhor sabe, o Senhor usa cada um de nós, Senhor. Muitas vezes para aliviar as dores, muitas vezes para dar ânimo, para lembrar que o Senhor é que cuida, que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle. Então, Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. E assim também, Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer no encontro. Esse encontro, Senhor, que nasceu no teu coração e foi para o coração da Fabíola e das meninas, e elas estão, Senhor, imbuídas desse sentimento de união, de harmonia, de palavra, de ajuda, de compartilhamento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, que já está trabalhando no coração de cada uma, Senhor. O Senhor já sabe quais o Senhor vai levar, o Senhor já sabe quais são as necessidades, o Senhor já sabe o que vai ser falado, o que vai ser partilhado, as risadas que vão ser dadas, as conversas ali, Senhor, umas com as outras. Mas o mais importante, Senhor, é que a tua presença, o Senhor já está nesse lugar. O Senhor já está no coração de cada uma, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que tudo isso seja para a honra e a glória do teu santo nome. Que nós, Senhor, através desse momento, onde todas estejam ali, Senhor, reunidas, traga para a nossa igreja, para a nossa comunidade, mais da tua presença, mais do teu amor, mais da tua palavra, Senhor. E que nós possamos ser tocados também, Senhor, assim como serão esses momentos para cada uma que lá estiver. Eu te louvo, Senhor, por essas iniciativas que a nossa igreja tem tido de reunião, Senhor, de homens, de mulheres, pelas crianças, porque, Senhor, sem isso, Senhor, sem essa comunhão, sem essa família, né? Que nós somos uma família. Nós não vamos vencer, Senhor, porque nós temos visto como tudo fora da igreja, Senhor, está caminhando cada dia mais para o precipício. Então, Pai, em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, as nossas famílias, e que esses momentos, tanto das mulheres quanto dos homens, Senhor, sejam para edificação das nossas vidas, das nossas casas e da nossa igreja. Em nome de Jesus, eu coloco esse encontro nas tuas mãos, crendo que o Senhor está agindo no coração, na mente, no espírito de cada uma delas que estão à frente, mas que todas, Senhor, sejam tocadas em nome de Jesus. Eu oro crendo no teu agir. Amém. Amém. Amém, Amém. Carmelita, obrigado. Deus abençoe. Amém. Saulão, vamos fazer uma oração com você. Eu eu tinha, mas essas mudanças eu acabei perdendo, que era um cupom fiscal dentro da minha vida. Só que esse cupom fiscal, ele tem muitos símbolos. Foi a minha primeira compra que eu fiz em Gales, quando nós estávamos servindo lá. E quando eu cheguei com pouco recurso, assim, estava bem contadinho. Eu lembro que a compra deu, tipo, 19 libras e 80 centavos, uma coisa assim. E eu falei assim, ó, eu quero guardar esse cupom fiscal, porque
ele me traz sempre uma memória de um símbolo de que o Senhor, ele cuida de forma muito sublime e fiel das nossas vidas. E aí, preparando, né, os tópicos da reunião de oração de hoje, eu me lembrei dele, até procurei, mas talvez, infelizmente, eu perdi. Eu queria, diante disso, orar, agradecendo ao Senhor o sustento que Ele tem conosco, tanto tanto para mim, para você, tanto para mim, para você, tudo que o Senhor tem feito de forma fiel nas nossas vidas. Então, vamos agradecer com vocês, Saulo, essa oração mesmo de gratidão, de contentamento, de satisfação, de, de tudo e em todas as circunstâncias que o Senhor tem conosco. Eu acho que a segunda-feira ela é bem propícia para isso, né? Porque às vezes a gente começa o dia inseguros ou a semana insegura, mas que essa oração seja para nos lembrar que o Senhor é fiel e vai te sustentar, meu irmão. Então fica firme. Amém, Saulo? Amém, Frank. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado de novo por essa manhã. Obrigado, Senhor, de novo, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é justo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, conforme ouvimos ontem. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Paizão. Obrigado, Senhor, aquele Pai que perdoa, aquele Pai que está presente sempre conosco. E a nossa oração nessa manhã é de gratidão. Agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem feito conosco. As coisas materiais e as coisas espirituais. As coisas materiais, sim. Agradecemos pelo café da manhã, pelo almoço, pelo jantar, pela comida que o Senhor nos dá. Senhor, obrigado, Senhor, por cada casa, por cada sustento que o Senhor dá a cada um de nós. Obrigado, Senhor, por cada irmão que trabalha e que tem o sustento do suor do seu rosto. Obrigado, Senhor, pelas roupas, né? Pela vestimenta, pelo carro, aqueles que têm, pela casa de morada, são tantas coisas materiais que o Senhor nos dá, Senhor. E o Senhor abençoa cada um de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a esperança de vida eterna. O Senhor nos dá a certeza que estaremos com o Senhor. Tudo isso, Senhor, é muito bom. Tudo isso, Senhor, é maravilhoso, porque o Senhor está conosco. Desde manhã até o deitar, sempre o Senhor está conosco. Quando estamos tristes, o Senhor está conosco. Quando estamos alegres, também o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Saulão. Obrigado. Deus abençoe o seu dia também. Seu Sirlei, vamos fazer a oração pela nossa listinha com o senhor agora. Pai querido, Pai de amor, papai, como eu sempre gosto de dizer, papai, obrigado, porque nessa manhã tão gostosa, como o pastor Franco já falou, fresquinha, eu acordei bem, com vida, aquecido em minha cama, aqui, de uma maneira assim, maravilhosa, ouvindo o barulho da chuva cair mansamente sobre as folhas do jardim. Pai, isso é maravilhoso. A vez que o Senhor nos dá, papai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Te louvamos, Deus, por tua generosidade.
por sua constância, pela perseverança em ser bondoso. Como sempre ouvimos, nada, ninguém bate o Senhor em matéria de amar, em matéria de perdão, de amor. Mas sabemos que na vida que temos aqui, por diversas razões, nós sabemos, por esse mundo caído, por nossas escolhas às vezes equivocadas, na luta contra o inimigo. E às vezes, papai, esquecendo do inimigo, lutamos contra a carne, contra a sangue. Isso nos traz dor, adoece os nossos ossos, adoece o nosso espírito, adoece a nossa alma. E nessa época, nesse tempo, nessa era em que estamos vivendo, Pai, como isso é evidente, como o mundo soa, e a igreja não está excluída. O Senhor pediu, Jesus não pediu ao Senhor, papai, para que nos retirasse do mundo, mas que nos guardasse no mundo. O Senhor tem nos dado a tua palavra, a tua destra, o teu ensino, o teu Espírito Santo que mora em nós, para que tenhamos uma vida de resiliência, de perseverança. Mas em virtude disso, papai, adoecemos, como eu tenho passado os últimos 10 dias, bem adoecido, fragilizado, como o monge está aí recuperando a sua cirurgia, que foi bem mais invasiva do que eu pensava para retirar essa bolsa no esôfago. Ô Pai, ser com ele, e juntamente com ele, ser com todos aqueles que têm padecido na carne, padecido na alma, e às vezes tem sido atacados até no espírito, tendo fragilizado o espírito por causa desses sofrimentos que as mais das vezes queremos lutar com os próprios braços e esquecemos que tudo vem do Senhor. Eu esqueço, porque que meus irmãos também esquecem. Mas te suplicamos, ó Deus, a tua boa destra, a tua boa mão, abençoadora, afafa os leitos dos doentes, recupera aqueles que o Senhor quer que sejam recuperados, ó Deus. Cura aqueles que devem ser curados pela tua vontade. Anima os corações abatidos, ó Deus. Enche os seus corações da sabedoria a partir da palavra. Nos sacode, ó Deus, para que estejamos toda manhã, papai, buscando o Senhor num pleito de gratidão, expressando corações gratos, de verdade, e estejamos adorando o Senhor em espírito e em verdade, porque assim o Senhor procura os seus adoradores. Essa é a minha oração, papai, você que dos irmãos também, para a glória e louvor do seu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, Sucilei, obrigado. Amém. Deus abençoe o senhor. Bom, hoje pela manhã, na minha sequência aí de leitura bíblica, meu tempo aí de devocional, eu caí em Romanos 8. Nossa, que capítulo formidável, né? Assim, Romanos 8 é muito especial. Entra naqueles capítulos, vamos dizer assim, que o Saulo chama de clássicos, né? Que você já passou várias vezes, já ouvimos algumas pregações, especialmente o livro de Romanos, assim, tem muitas palavras, né, de Romanos. E do capítulo 8 também. É um marco, assim, do livro, né, da carta. E, e hoje eu estava lendo ela, né, tem uma obreira da Jocum, muito antiga, né, ela fala
que a palavra de Deus é como mel, né? Então tava comendo mel de manhã, assim, o coração amanheceu assim apetitoso para poder ler um pouquinho. Então, quando eu estava lendo esse capítulo de Romanos, eu fiquei muito satisfeito, muito cheio. E aí eu queria compartilhar com os irmãos a metade do capítulo, né? Então vamos ler Romanos 8, do 24 a o 27. E aí, seu Sirlei, se o senhor quiser anotar o título, o senhor pode colocar aquele que sonda os corações. Eu achei essa frase aqui do 27 muito bonita. E diz assim, Romanos 8, 24, e essa leitura é para você, nessa segunda-feira, poder começar a semana aí com o coração quente, coração alegre, gratidão, colocando a esperança no lugar certo, que é o Senhor, no meio de uma segunda-feira que vai ser cheia, vai ser um caos para muitos. Não tenho dúvidas que para muitos vai ser um dia complicado, mas vamos olhar para o alto, mesmo nesse dia difícil, talvez será para alguns. Diz assim: porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança. A esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, que suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então eu quero pegar aqui algumas palavras-chave de cada versículo para poder alimentar os nossos espíritos, tá? No versículo 24, ele é muito clássico, né? Se você espera, se você põe a esperança naquilo que você vê, então isso não é esperança. Então, a esperança é aquilo que, de fato, nós não estamos vendo. É aquela circunstância, é aquele momento, aquela encruzilhada, né, que você, às vezes, não está vendo uma saída. Às vezes, um momento muito difícil na família, às vezes, algum momento muito difícil na vida. E isso falando de coisas terrenas, que passam, que perecem, né? Então, a nossa esperança, de fato, ela tem que estar no Senhor, porque isso acalma o nosso coração. A nossa esperança estando no Senhor, nós podemos até estar ansiosos, mas nós colocamos essa ansiedade no lugar certo, colocamos a nossa esperança no Senhor, e isso acalma o nosso coração de que Ele está sempre no controle. E o Espírito, no 26,
Ele nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Então, nós estamos nesse processo de aprendizado de como orar, como nos relacionar com o Senhor. Então, se Paulo, o apóstolo que encontrou com Jesus, que Jesus apareceu para Paulo, ele reconhece que não sabe orar, nós precisamos, né, ter essa paciência e nos submeter a esse processo de aprendizado, de repetições, de estar no lugar frequentemente, buscando o Senhor, orando, nos relacionando com o Pai, sabendo que nós oramos por um Deus, um Pai que tem ouvidos e olhos, então Ele está nos vendo. Então, toda vez que você se colocar de joelhos, tenha certeza que tem um ouvido e olhos vendo você. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade de Deus. Esse finalzinho aqui, ele é profundo demais. Quem sou eu para, em alguns minutos, poder esgotar uma coisa que não se esgota, né? Então, o Espírito, ele vai suplicar de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que nós precisamos anelar pela vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E, acima de tudo, ter a gratidão e a confiança de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Que não é a minha vontade que é boa, perfeita e agradável, mas é a vontade do Mestre, para mim e para a sua vida. Então, se durante o dia você tiver um tempinho para ler Romanos 8, eu tenho certeza que você vai ser muito agraciado. Porque eu estava lendo aqui eu sempre gosto de ler com a caneta na mão. Não consigo mais ler sem uma caneta. E o capítulo está todo grifado. Tipo, destaquei tudo. Então, tudo subiu aos olhos e o coração. Então, quero deixar essa palavra com vocês, simples e profunda, para que a sua segunda-feira seja completamente diferente, pela esperança daquilo que não se vê. Então, se apegue, se esforce e ponha os olhos naquilo que você não vê. Não ponha os olhos naquilo que você está vendo, porque nós vamos ser enganados. Mas ponha os olhos naquilo que não se vê. Que bênção, que privilégio. Então, que Deus abençoe o seu dia. E se Deus permitir, amanhã nós estamos aqui. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia para você, meu irmão.